Eu é quero pouco entender para um espetáculo desse da tamanho. onde você teve tempo, então, pra ir pra Memphis e você de ler a biografia da Priscila Presley. Foi na fé. Pois é. Foi na fé da A biografia. gente quer saber como é que foi esse estudo Nossa pro Senhora. musical. Bom, Eu queria saber, se tudo bem, eu ia ao banheiro rapidinho. Ah, não. Claro. Não sem pode. problema. É proibido. Não, tem que ficar. Segura, Sila, segura. eu quero Em você cena ao meu você lado. não segura? Cadê a atriz do museu? Mentira, eu tô brincando. Sila, você precisa ficar ao meu lado como uma boa esposa. Final do primeiro ato. E foi Pode ir. por isso que... Final do primeiro ato é bom. Fim do primeiro ato. Fim do Temos primeiro agora ato. 20 minutos de intervalo. O Beto você- falando sozinho. Não, mas enfim, o processo é longo, né, de escrita e tudo. Foi uma homenagem que eu comecei, na verdade, como uma homenagem, né? Um texto que eu comecei como uma homenagem ao meu pai, que faleceu em 2016. Que aí rebate de novo na linha cronológica. Quando eu tava fazendo We Will Rock You, protagonizando lá, eu e o Alírio, a gente dividia o papel, o Galileu. O Queen. Queen, que também era uma referência do meu pai, umas relações muito loucas. E meu pai, infelizmente, faleceu muito repentinamente. Obrigada. Muito repentinamente, um infarto fulminante, assim como Elvis. As semelhanças aí. E foi muito difícil para mim. Eu entrei num looping muito delicado, porque ele era e é o meu herói, assim, aquele pai-herói mesmo, assim, minha referência em tudo. A gente se amava, a gente viu todos os filmes do Elvis juntos. E que tanto te incentivou, né? Muito me incentivou. E quando eu pensava em Elvis, quando criança, eu pensava no meu pai. Muito doido. A imagem do Elvis, pra mim, é secundária. A programação mental é Elvis, meu pai. Depois vem o Elvis. Muito doido. E eu cito isso no espetáculo. Então, veio como uma homenagem pelo meu luto. Foi um jeito de eu digerir esse luto. Eu falei, cara, Elvis, né? Porque, enfim, depois do We Rock, eu fiz Gospel, fui fazer Dois Filhos de Francisco. Que é aí uma relação pai e filho muito forte, que nunca esperei que eu fosse fazer também esse papel do Zezé. E aí eu ensaiando, o Breno Silveira, que era o mesmo diretor do filme, que infelizmente infartou também. Sério? Não sabia Há 2 anos dessa. atrás. Faleceu muito jovem, com a idade do meu pai. Mesma coisa. BS, como eu. Muitas coincidências. Aí o Breno falou pra mim nos ensaios do Dois Filhos de Francisco. Martelou na minha cabeça. Beto, você tá muito Elvis. Beto, não. Esse topete tá lindo demais. Tá Elvis. Lembra que o Zezé é mais brejeiro. Nossa, a postura tá muito Elvis Presley. Você tocando, você cantando. Não, tá muito. Ele ficou falando tanto que aí eu falei, gente, Elvis Presley. Gente, como assim? É Por que verdade. não fizeram, Por né? que eu não fiz ainda? Por que não existe? E realmente, eu pesquisei internacionalmente, não existia o espetáculo contando a história inteira do Elvis. Tinha um que falava do Million Dollar Quartet, que é quando ele se juntou com o Johnny Cash, ali um evento na Sun Records, e um que contava os primeiros anos da carreira só. Eu falei, gente, como assim não existe? E comecei a escrever. Durante todos esses anos, fui fazendo outros projetos, fiz o Billy Elliot, como a gente já falou, fiz os últimos 5 anos, foi minha primeira produção. Entre né? o burro e o Simba, você foi escrevendo. Muito depois. Os últimos 5 anos, que é muito bom, que foi né? depois do Mudança, Eu não né? cheguei a assistir, mas Que aí eu todo fiz mundo... o Pablo também não, todo no mundo- todo Mudança, mundo fiz o fala Galileu no muito We bem. Rock, aí começou a ideia. E aí surgiram outros papéis, que aí foi o Tony do Billy Elliot, o Jamie no The Last 5 Years, que foi minha primeira produção, que é um espetáculo que eu amo. Todo mundo fala bem, a gente tava falando isso, que a gente não Nossa. foi, mas todo mundo fala Os muito últimos bem. 5 anos assim, era um dos meus espetáculos favoritos. E eu tive o prazer de produzir e aprender a produzir também fazendo The Last 5 Years. Foi uma loucura, mas deu tudo certo. Inclusive, eu ganhei meu primeiro prêmio Bibi Ferreira com esse papel que eu produzi. Olha só, mais uma surpresa. Olha aí. Aí, de melhor ator. Off, né? Então, foi uma honra, porque ganhar pelo seu trabalho de ator já é muito especial. Agora, por um projeto que você produziu, de uma peça que você ama, é duplamente especial. O maior Foi. prêmio de teatro do Brasil, né? E a peça com o menor orçamento de todas que estavam concorrendo, poxa, Pô. é no mínimo muito legal, né? Eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma peça de 2 atores, né? Comparado aos outros, que tem milhões e 10, 15, 20 pessoas, foi muito especial. Enfim, aí vim escrevendo durante todo esse tempo. E em 2020, né? Depois de Billy Elliot, estava ensaiando na Utopia, que é outra produção minha. E ensaiando West Side Story ao mesmo tempo. Gente louca. Ia estrear um workshop do Nautopia e depois ia estrear o É West o pai Side. do Chris, né? É. gente É o pai do louca. Chris, Só tem que 3 ele empregos. tem 3 empregos. Ele tem Exatamente. 52. Já estava pronto o texto. E eu ia estrear logo depois do West Side Story. Aí entrou a pandemia, paramos tudo.
A gente estreia junto com o filme do Baz Luhrmann, como eu disse, né? E aí, tudo parou. E aí, quando retomamos, eu tive que, obviamente, cumprir o que já estava, né? Na Utopia, a gente estreou, foi ótimo, maravilhoso. Depois... West Side? Não, Bonnie Clyde... Não, o que foi primeiro? West Side Story. A pessoa nem sabe mais a cronologia dela. West Side Story, que foi incrível no Teatro São Pedro, o papel que eu sempre sonhei fazer na minha vida. Como eu disse, Charles Miller e Cláudio Botelho. Fui trabalhar com eles, então foi paixão também à primeira vista. À primeira vista não, porque a gente já se conhecia há muito tempo. Eu já tinha trabalhado com o Cláudio nas versões que ele tinha feito dos espetáculos do Renault. E o Shrek também era dele e tal. Mas eu nunca tinha sido dirigido por Charles e Cláudio. E no West Side foi paixão à primeira vista. A gente se amou, assim. Aliás, muito grato por eles terem me escolhido para esse papel, que é muito difícil. O famoso si bemol, né? Que todos dizem. Lírico, que é uma coisa também muito bacana dentro da versatilidade vocal que eu estava falando, né? Então, o Tony é esse papel legit, lírico. E em seguida eu fiz o Clyde, do Bonnie e Clyde, que aí minha produção no rooftop do Santander, que foi... isso mesmo, eu vi os cartazes. Foi uma loucura, porque é rock and roll, totalmente diferente do Tony. E aí eu não consegui fazer o Rei do Rock. Bonnie e Clyde não é mais country? Não. Bonnie e Clyde, ele é... Na verdade, ele conta os anos... Final dos anos 20, início dos 30, mas ele é todo moderno. A música é toda rock and roll, com elementos de country, tem uma brincadeira, mas é rock and roll puro. Mesmo compositor de Jekyll and Hyde, de outros espetáculos que são muito pops, né? Pop rock, assim. Sim. E o Bonnie e Clyde foi um sucesso estrondoso. A gente, nossa, ganhamos vários prêmios, indicações, e é um espetáculo que eu amava também e tudo mais. E eu só não fiz o Rei do Rock antes porque eu já tinha na agenda fechado, patrocínio e pauta, tudo, o Bonnie e Clyde. Aí fizemos Bonnie e Clyde e finalmente chegamos em O Rei do Rock. Então esse processo todo foi sempre banhado por outras referências, né? A gaveta que teve que existir um pouco na pandemia. É bom que ele engavetou um pouquinho, aí eu retomei com outro olhar. Então, muita coisa aconteceu. A pesquisa, eu li o Elvis e eu. Que é esse livro o livro que da você... Priscila. Vi todos os documentários. Li várias biografias também do Elvis, porque eu queria pegar coisas novas. Então, eu descobri, por exemplo, um elemento para quem é de teatro musical, que o Elvis foi cotado para fazer o Tony em West Side Story, no filme. E eu conto isso na peça. E ninguém sabia, nem eu. Então, o universo é maravilhoso. Quando eu descobri essa informação, foi porque eu tinha passado no West Side Story. Aí eu falei assim, gente... Aí eu fui atrás do West Side Story, encontrei que o Elvis tinha sido cotado, só que o coronel vetou ele de fazer. Aí eu coloquei no meu texto. Então, tudo vai se retroalimentando. É muito maravilhoso, assim. Demais.